É o tema? Eu perdi É a aqui. legalização da maconha. Beleza. Podem começar, gente. Então tá bom. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como já foi dito, o tema do nosso trabalho é sobre a legalização da maconha. Então, o primeiro ponto a ser discutido aqui vai ser sobre os benefícios da utilização da maconha para uso medicinal e para uso recreativo. Porque nos últimos anos, diversos estudos científicos da USP e de outras universidades comprovaram que realmente as substâncias extraídas da cannabis, né, como o canabidiol, pode ser usado sim para fins medicinais, como em caso de autismo, epilepsia, câncer, no geral. No caso de pessoas também que estão em processo de quimioterapia, a utilização dessas substâncias amenizou a dor, a perda de apetite, dentre vários outros benefícios. Agora, entrando no âmbito da legislação brasileira atual, ela proíbe o plantio, a cultura e a colheita de substratos onde possam extrair ou produzir drogas, ressalvadas as hipóteses de autorização judicial, ou seja, é de competência da União autorizar o plantio, a cultura e a colheita, desde que seja exclusivamente para fins medicinais ou científicos, ficando a critério da mesma autorizar após a solicitação. Então, como que vai acontecer esse processo de solicitação? Como que ele é feito? Primeiro, então, consiste em realizar uma consulta médica, né, com a prescrição da quantidade certinha da substância para o paciente, no geral. Depois disso, o paciente vai preencher um formulário no portal do governo e depois disso vai ter a análise do pedido, que chega a demorar 75 dias. Ou seja, muitas pessoas acabam tendo que conseguir de maneira ilegal até ter a autorização liberada. Ou seja, esse processo ainda é muito burocrático e chega a demorar meses. A utilização ainda vai vencer depois de 1 ano, tendo que ser renovada, apresentando os dados da evolução do caso após o uso do produto. Eu li muitos casos aqui em que a família deve conseguir, tipo assim, ela consegue a substância legalmente devido a toda essa burocracia, pois no caso que eu li aqui, o filho sofria com convulsões constantes e não poderia esperar todo esse tempo. Produtos como o Mevatil, o único que é comercializado aqui no Brasil, chega a custar R$ 3.000. Ou seja, muitas famílias não têm condições de arcar com todo esse custo de importação. Se a substância fosse legalizada, muita gente teria mais acesso, né? Agora, entrando em relação ao uso recreativo, não cabe ao legislador considerar o uso de drogas crime, pois não há lesão à sociedade. O ato de consumir a droga, no caso a substância da maconha, não prejudica ninguém. O usuário tem autonomia e liberdade para escolher o que for melhor para ele. A conduta dele não chega a lesionar outros indivíduos, sendo uma escolha pessoal. Ou seja, se nós legalizássemos o uso recreativo, reduziríamos o preço das drogas, os indivíduos teriam mais liberdade e poderíamos também adotar medidas de conscientização sobre o uso da substância. Com isso, acabaria também reduzindo os índices de criminalidade, pois muitas pessoas que utilizam, elas não iriam recorrer ao tráfico para poder comprar a substância. Os usuários também não sofreriam abordagens policiais e acabariam se afastando do tráfico. Segundo um depoimento de um usuário que nós pegamos aqui, a vida dele mudou muito depois da utilização, porque a ansiedade diminuiu e tudo mais. Ele disse que, no caso, se essa substância fosse vendida nas drogarias no geral, ele acabaria se afastando do tráfico. Ou seja, uma coisa é certa, se houvesse a legalização de fato, facilitaria o acesso à substância, já que o Brasil poderia ser, né, pioneiro na produção em larga escala, devido ao seu clima que favorece o cultivo, e nós ainda poderíamos investir toda a arrecadação dos impostos com a venda da substância em prol da população, investindo em setores da educação, da saúde, da segurança, que foi o caso do estado do Colorado, onde lá eles legalizaram e eles arrecadaram mais de 6 bilhões com as vendas. E eles chegaram a investir nos setores da educação, da saúde, da segurança.
e com isso também as detenções caíram cerca de 52% em comparação ao período anterior, né, que não havia tido a legalização. Agora, entrando no âmbito do legislativo, há várias propostas sendo discutidas e a principal foi lançada pelo deputado Eurico Júnior, onde ele disse que a legalização seria uma forma de combater o tráfico, porque assim acabaria reduzindo os recursos dos traficantes, né? Porque eles deixariam de ter um monopólio ali da substância. Agora, já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu peguei aqui a opinião do ministro Barroso ao julgar um recurso extraordinário, e a opinião dele é tipo totalmente a favor da legalização, porque o principal objetivo seria acabar com o narcotráfico. Segundo ele, o problema não é o consumidor, o problema é o poder que o tráfico tem sobre as comunidades pobres, ditando assim, né, a lei local e acaba corrompendo a juventude. A proibição, segundo a fala dele no caso, vai ferir a privacidade e a autonomia individual. Nós temos que ressaltar também a precariedade do sistema penitenciário brasileiro, né, onde grupos perigosos do tráfico acabam influenciando negativamente os outros detentos, pois lá tem, no caso, muitos jovens de bons antecedentes. Então, sendo assim, a gente deveria tratar a maconha como se trata o cigarro, né, como uma atividade comercial, onde haveria imposto, regulação, não haveria publicidade e nem contra-propaganda em relação à maconha. E ainda por cima, nós poderíamos investir todo o dinheiro arrecadado com os impostos da substância em prol da população, né? Investindo na saúde, na educação, e poderíamos também utilizar as substâncias da maconha em bebidas, alimentos, cosméticos. Então é isso. Agora o Gustavo vai falar. Professora. Gustavo, você tem que atualizar seu microfone, mas pode deixar que eu atualizo aqui. Pode falar. Ok. Oi, Gustavo, agora a gente vai te ouvir. Não estamos ouvindo ainda. Eu tô ativando o seu microfone. Desde que eu ativo aqui, ó. Fala alguma coisa. Não, não estamos te ouvindo, Gustavo. Tenta tirar o Agora, fone. Agora deu. deu? Deu. Puxando um gancho na fala do Brandon, eu queria aproveitar para falar que o crime que mais prende no Brasil hoje em dia, de acordo com pesquisas, de acordo até com o professor Pablo da PUC, que me dá aula, ele falou que é o crime de tráfico de drogas e que, pela legislação não estipular uma quantidade certa de drogas em posse da pessoa que está sendo autuada, é uma lei que permite à polícia escolher quem vai ser preso ou não por esta lei. Então, legislar sobre a legalização da maconha seria, de certa forma, fazer justiça aos povos das periferias, aos negros, aos pobres, que têm sofrido muito mais com essa lei de tráfico de drogas do que o restante da população. Que pessoas que têm sido presas com quantidades ínfimas de maconha, que por serem usuários dessa substância, às vezes para tratar um problema de saúde, têm perdido seu réu primário e muitas das vezes entrando em cárcere privado. Mais alguma coisa? Só isso. Ok, pessoal? Querem falar mais alguma coisa? Posso passar a palavra para outro grupo? Pode passar. Pode Então, passar. Pessoal que está contrário aí. Paulo, pode falar de novo. A gente Então, está te nós vamos ouvindo agora. apresentar, né,
começo a apresentar o contraditório aqui, né? Eu gostaria primordialmente de elucidar um fato histórico que eu considero relevante para o debate. Mas antes disso, eu gostaria de fazer a seguinte ressalva. Pensando em liberação da maconha, necessariamente a gente está falando de liberdades individuais. E quando a gente fala em liberdades individuais, a gente nunca pode esquecer que a gente está inserido em uma sociedade coletiva. E que, portanto, apesar de existir fatos que são necessariamente individuais, esses fatos podem sim resguardar e resvalar em mim ou no outro. E fechado esse parente, eu vou elucidar o fato histórico. Meados ali da segunda parte da Revolução Industrial, nós temos a Inglaterra tentando fazer comércio com a China. E, logicamente, a China é um país comunista, ele, de princípio, recusou, né? Eu sou comunista, tenho o meu mercado voltado para a economia interna e etc. Não fosse por um seguinte produto, o ópio. A Inglaterra apresentou de forma e, de súbito, a população ficar tranquilão e etc. Foi o ópio do povo ali, né? Foi o primeiro contato assim, que eu achei na internet da droga. E aí, a população eufórica, aquele tipo de coisa nova, etc. O imperador resolveu começar a comercializar essa droga dentro do país. Né? O imperador da China aceitou esse negócio com a Inglaterra. E aí, o que aconteceu? Apesar de ser liberado, na medida do possível não, sempre, quando o navio chegava, ia lá os traficantes comprar do pessoal que trazia, né, dos ingleses. Por quê? Porque pegava mais barato e vendia mais barato, não passando pela mão do Estado, tinha menos taxação, logo chegava mais barato na mão do povo, daí nasceu o tráfico. E aí passou-se o tempo, o imperador percebeu que até o homem mais sábio da sociedade, ele estava dependente do ópio. E aí, o que ele começou a estabelecer? Ele começou a perceber uma relação de causalidade entre a criminalidade e o uso do ópio. Ou seja, as pessoas estavam chegando num nível tal que elas estavam começando a roubar, estavam começando a matar e por aí vai, para poder sustentar o seu vício. E aí, o que ele fez? Ele, do dia para a noite, ele proibiu o ópio. Falou assim, a partir de hoje, quem usar o ópio será um traidor da nação e etc. Diante disso, ele pegou todos os traficantes, puniu no maior rico da lei, e por aí foi. Né? Resumo geral de tudo isso. Ser livre não é necessariamente poder, né, se embebedar e etc. Ser livre, e isso, na verdade, é o contrário de ser livre, porque nesse ponto você está sendo escravo dos seus vícios. E ser escravo dos seus vícios, você necessariamente estará escravizando as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, isso pode sim resvalar em mim, que não, sei lá, não quero ter contato. Eu trouxe até uma fala do São Tomás de Aquino. A liberdade absoluta, ela escraviza. Seguindo agora o ponto, esse ponto, eu vou passar a palavra para o João, que vai falar porque os efeitos da maconha. Estão me ouvindo? Sim. Bom, diante desse cenário, né, da legalização ou não da maconha, eu trago para vocês um estudo mais técnico, né, de um médico que ele é especial, ele faz diversos estudos a respeito de drogas e seus efeitos. Ele chama Arthur Frazon, que ele traz algumas consequências, né, negativas causadas pela maconha no corpo do indivíduo. Que sim, tem efeitos medicinais, mas o uso dela de forma arbitrária, né, faz com que ela traga alguns efeitos negativos ali para o indivíduo.
A maconha, ela é um tipo de droga alucinógena que causa sensações consideráveis agradáveis no momento do uso, né, da substância, como aguçamento dos sentidos, euforia, alteração no nível da consciência. Porém, tais efeitos não fazem com que interfira em efeitos negativos para o corpo, como perda de pensamento, atenção, concentração, memória, capacidade intelectual e coordenação motora. E além desses efeitos que, no caso, são cerebrais, né, são neurológicos ali, podem causar efeitos negativos em outros órgãos, como o sistema digestivo, sistema reprodutor, o mesmo cerebral, cardiovascular. E aí eu vou trazer para vocês alguns efeitos negativos, né, que a maconha, ou então popularmente também conhecida como cannabis ou marihuana. Vamos lá. Primeiro ponto, efeitos no cérebro. O princípio ativo da maconha é chamado de tetraído canabidiol. Ele se liga aos receptores cerebrais, causando interferência no seu funcionamento. E isso faz com que gere alteração na capacidade visual, perda da movimentação e coordenação, diminuição da produtividade, ali colocando no nosso cenário, perda da produtividade de trabalho, de estudo, e até mesmo outros afazeres. E também tem um aumento das chances, né, de causar ansiedade, depressão, ataque de pânico, epilepsia. Sim, teve, até eu acho que foi o Gustavo que falou, que ela pode ajudar, né, a curar a ansiedade, a curar a depressão. Isso, sim, pode ocorrer, mas quem não tem o sintoma pode começar a passar a desenvolver tais sintomas. Dentro da liberação da maconha, o uso arbitrário pela população faria com que pessoas que não têm sintomas passam a adquirir tais sintomas que a própria cannabis ali estaria reduzindo. Desculpa, gente, que chegou um pessoal aqui em casa. Sem problema. Vamos lá. O segundo ponto que eu queria mostrar é em cima do sistema digestivo. Bom, a cannabis ela pode estar causando também náuseas, vômitos, dor abdominal e que podem piorar com o seu uso frequente. Já no sistema respiratório, tem uma controvérsia, há controvérsias ali, né? Mas uma coisa é sempre clara: a maconha ela é inalada através de fumaça, tem substâncias tóxicas, e isso faz com que a pessoa tenha pigarro da mesma forma que o cigarro, e tem estudos que falam que ela pode estar agravando o câncer pulmonar e bronquite, asma, congestão nasal, infecção respiratória. Porém, muitos usuários usam ela como argumento que ela dilata os brônquios e ajuda na respiração. Isso sim, ela realmente é comprovado que ela tem essa dilatação dos brônquios e melhora na respiração, mas durante o uso, pelo fato do relaxamento muscular que ela causa. Mas ela não deixa também de estar causando sérios danos no sistema respiratório do indivíduo. Bom, já puxando o link para o sistema cardiovascular, a maconha ela gera alteração nos batimentos cardíacos do indivíduo e na pressão arterial, pelo fato de dar aquele relaxamento ou dar uma excitação, dependendo do estado de... Acho que melhor, de um jeito mais simples de dizer, estado de espírito, né, da pessoa. Mas ela não deixa de causar problemas cardiovasculares, como infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Bom, um último efeito, né, que eu queria estar trazendo para vocês é sobre o efeito do sistema reprodutor, que isso também é um dos principais fatores médicos para a não liberação da maconha, porque isso muitos dos usuários têm podem desenvolver essa característica de problema no sistema reprodutor, no qual ela diminui a libido, reduz o nível de testosterona do indivíduo
e a produção do espermatozoide começa a ser falha, no qual ele não consegue se movimentar para chegar no óvulo. Nas mulheres, além da diminuição da libido, afeta no ciclo menstrual no ciclo menstrual e na falta de produção de óvulos mesmo. E tais efeitos colaterais, vamos só para sintetizar, tais efeitos colaterais surgem geralmente quando a planta ela é utilizada indevidamente, sem orientação médica. Então, tendo a liberação da maconha, eu acho que pessoas que simplesmente usariam para o seu deleite ali, começariam a adquirir certos problemas de saúde que a própria maconha estaria ali combatendo se fosse usada com prescrição médica. Agora, passando a palavra para a Fabi. Pessoal, agora vai ser o Wagner. É o Wagner, na verdade. Ele O Wagner vai falar sobre... Mas ele está aí? Exemplos de países. Mas eu acho que ele está tentando entrar. Ele pediu a autorização, eu permiti, mas parece que ele está travado, alguma coisa assim, que ele não está indo para a sala. Acho que ele vai ter que entrar de novo. Então, a fala dele consistiria em exemplificar, né, trazer países que já liberou a maconha e mostrar o porquê lá não deu certo. Então, tendo em vista que ele não está presente por motivos técnicos, ele está até me chamando aqui no WhatsApp, dizendo que não está conseguindo. Fala com ele para sair e tentar entrar de novo, porque é como se o celular dele, sei lá, seu celular, mas é como se estivesse travado, porque está entrando, sabe? Entendi. Então, quem vai seguir vai ser a Fabi. Aí, posteriormente, se ele conseguir voltar, ele faz o ponto dele. Perfeito. Pessoal, é só para avisar, vocês têm mais 2 minutos, tá? Para encerrar esse primeiro momento. Depois vocês vão ter mais 10 minutos de fala e depois mais 5 minutos de fala. Tá bom? Fabi, você tá por aí? Estou sim. Boa noite, professora. Boa noite, colega. Eu vou abordar porque no Brasil não daria certo a liberação da maconha. Ademais, no Brasil, né, impera aquele jeitinho brasileiro, né, famoso jeitinho brasileiro. Então, que provoca, né, a ineficácia de inúmeras leis. E com isso, eu até cheguei na conclusão e peguei até um exemplo assim, que a gente atual, né, sobre a venda de CDs piratas, por exemplo. Né? Então, no caso, mesmo tendo a liberação de você comprar listamente e tal, um DVD, né, as pessoas preferem ir lá e comprar um CD pirata, né, ilegal, né, de uma forma ilegal. Então, portanto, na minha percepção, não daria certo, porque o brasileiro, desculpa, eu estou passando tanto mal, então não daria certo, né, de uma forma assim de assegurar, né, ou seja, de possibilitar uma fiscalização eficaz. É o que nós não temos. Então no Brasil ainda falta várias fiscalizações, como que eu posso dizer, falta várias fiscalizações que a gente mesmo não consegue, são ineficazes, que a gente não consegue mesmo fiscalizar. Então, a liberação da maconha no Brasil não tange simplesmente numa forma, liberar maconha de uma forma medicinal, tal, mas envolve muito mais do que isso. E adentrando também que as pessoas até, né, falam assim, mas liberando a maconha nós vamos acabar com o tráfico e tal. Né? Não é verdade, porque temos também, né, como todo também, a cocaína, temos outras drogas também, que são ilícitas também, né? Então, na minha percepção, né, eu olhando, né, estudando agora esses dias sobre por que não daria certo no Brasil, a gente vê que as nossas leis, a maioria das vezes fica só no papel. Não tem
ali pessoas para estar fiscalizando, a gente não temos para estar fiscalizando né, a ponto. E simplesmente, a título de exemplo, né, como eu citei, a comercialização dos CDs piratas, por exemplo, mesmo sendo amplamente divulgada, a proibição, existindo a possibilidade de adquirir um produto de forma lícita, a maior parcela da população ainda assim adquire o produto, né, comercializado de uma forma ilegal, né? Então, para isso, nós devemos atentar ao fato de que, se não conseguimos controlar nem mesmo a venda de produtos piratas, que não tem uma organização criminosa avançada, tampouco uma movimentação tão grande de dinheiro, que, no caso, seria o tráfico de drogas, né? Então, por fim, até assim, também tenho um estudo, também um médico, né, o Antônio Geraldo da Silva, né, um ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e entrando até mesmo na fala também que o Paulo tinha até adentrado, né? E que a droga, quando ela é fumada, né, também atinge 25% da população, como depressão, ansiedade, bipolaridade. E você vê que também a gente tem vários déficits também no nosso sistema de saúde também, até mesmo uma pessoa que hoje, assim, vai, por exemplo, cuidar de uma depressão. Eu já tive mesmo uma depressão, até mesmo uma depressão profunda, e vi assim, a ineficácia que tinha até mesmo né, de tratamentos mesmo, da psiquiatria, assim mesmo, pelo SUS, né? Na época era pelo SUS, né? Então, assim, que não tinha vários postos de saúde, até mesmo não tinha um psiquiatra, era mesmo assim um clínico. Então, assim, eu vejo que o Brasil não está ainda preparado, porque se ele não consegue simplesmente já cuidar dos problemas que a gente já tem corriqueiros mesmo, né? Ele pegar mais liberar, né, a maconha como uma forma, assim, simplesmente para liberar, para impedir o tráfico. A gente já viu, né, que não vai ser possível diminuir o tráfico, porque temos outras drogas também. Então, a maconha, ela pode encadear, assim, além de crises graves também, né? E também, como também a gente vê também que como foi difícil também, e até hoje, a gente vê, assim, esclarecendo, né, sobre os malefícios do cigarro, né, que a gente lutou também para o uso de bebida alcoólica também, né, que também estamos nessa luta também. Então, é mais um problema que o Brasil, ele, como diz, ele estaria, né, colocando, né, mais um problema Fabi, mesmo para discutir. eu vou te interromper. Vocês já passaram um pouquinho aí do tempo de vocês, eu não quis te cortar aí no meio da explanação, mas agora eu vou dar a palavra para o outro grupo, tá? Eles têm mais 10 minutos aí para debater, e aguenta aí os seus comentários para os próximos minutos que vocês tiverem, ok? Te agradeço, professor. Obrigada. Então, outro grupo, pode continuar aí as suas respectivas argumentações. Consegue escutar aí? Tá bom? Sim, Ricardo, tá ótimo. Então, professora, eu gostaria de iniciar, né? Para mim, na minha opinião, legalizar drogas é uma questão de respeitar escolhas. Eu acho que, independente de qualquer coisa, cabe ao indivíduo escolher aquilo que ele quer ou não colocar para dentro do seu organismo. Sobre o argumento da Fabi, dos CDs, desculpa a intimidade, a Fabiana, sobre os CDs, eu gostaria de ressaltar que irregularidades sempre vão existir. Independente de qualquer medida governamental, vão ter as pessoas que fazem corretamente, vão ter as pessoas que não fazem corretamente. Mesmo naquilo que nós somos obrigados, por exemplo, o imposto de renda, tá aí. E tem milhares de pessoas fraudando o imposto de renda, independente dele ser legal ou não. E eu acho muito perigoso, quando a gente fala sobre a legalização da maconha, a gente fala somente das opiniões dos médicos, porque, é um debate muito mais amplo, sabe? Essa análise estritamente médica, de supor que a maconha faz mal para a saúde, ela é óbvia, é claro que faz mal para a saúde, mas diversas coisas fazem mal para a saúde, tudo faz mal para a saúde em excesso. Batata frita, arroz, feijão, até água, se você beber muito, ela vai te matar, entendeu? A questão, ela tá ali na dosagem. Esse debate, ele é um pouco tendencioso quando a gente fala dos médicos, porque os médicos não são economistas, eles não são cientistas sociais, eles não são filósofos, eles são médicos, eles sabem do corpo, do organismo, mas eles deixam
a desejar em alguns outros pontos. Então, isso é uma coisa que tem que ser mais, não sei se eu posso usar essa palavra, mas é interdisciplinar, entendeu? Eu acho que ela deve conversar com outras áreas. O debate sobre a legalização de drogas ele é muito complexo para ficar no cargo dos médicos, entendeu? Os filósofos, os cientistas, os políticos, os economistas, criminologistas, sociólogos, etc., todos os usólogos, eu acho que eles devem estar presentes nesse debate, porque, poxa, a dimensão política é muito mais importante do que a criminal, a econômica ou médica. A gente tem que sempre olhar para a sociedade como um todo, sabe? E também tem esses argumentos, né, contra a liberação. Eu acho que isso, eu vou fazer uma citação aqui, talvez não tenha muito a ver, mas eu acho que vocês vão entender quando eu for falando. A Suécia costumava a dirigir os carros, não sei se do lado direito ou do esquerdo, mas bom, isso não faz muita diferença. Vamos supor que ela dirigisse do lado direito. E num belo dia, ela resolveu do nada, assim, falar, agora a gente vai dirigir do lado esquerdo. E esse é o dia H, né, que aconteceu nas ruas e tem aquela foto de milhares de carros batidos, engarrafados, entendeu? Qualquer coisa que a gente liberar agora, é claro que a população vai querer experimentar, vai querer fazer um uso indiscriminado da substância e vai querer experimentar aquilo e tal, mas depois isso vai acalmando, vai abaixando, e assim, a maconha não mata, gente. Não é possível uma overdose pela maconha, entendeu? Olha, assim, a maconha não mata, mas a guerra contra as drogas, essa sim mata, sabe? Eu acho que o máximo que a gente puder diminuir isso é super importante. Porque... Pera, só um minutinho. Perdi a linha de raciocínio. Se a gente for poder, né, parar de... Porque a maconha em si, ela traz danos, é óbvio que ela traz danos, mas isso é com um consumo imoderado da substância. Eu conheço usuários de drogas, não sou nenhum santo também, é claro. Acho que todo mundo já experienciou. Não, todo mundo não, mentira. Algumas pessoas já experienciaram, já tiveram alguma experiência com drogas. Eu acho que as drogas, elas são, assim, primeiramente, uma fase temporária na vida da pessoa. Na fase da adolescência, algumas pessoas sucumbem ao vício, sucumbem sim. Assim como temos alcoólatras, viciados em cigarro. Minha mãe é uma viciada em cigarro, ela não consegue largar por nada, entendeu? Algumas pessoas vão sucumbir para as drogas, mas a gente não pode tirar o direito de todos, né? Eu acho que é o que o Paulo falou da liberdade no começo. A gente não pode tirar a liberdade de todos para limitar a liberdade de alguns, entendeu? Eu acho que as drogas, elas, como eu continuando, né? As drogas, elas são passageiras. É difícil você ver uma pessoa, assim, passando da faixa dos 30, 35 anos que continua tendo uso de drogas para recreação. Isso passa. Bala, doce, êxtase, MD, são drogas de festa, drogas temporárias, drogas que a pessoa usa para curtir o momento e, assim, poucos se viciam, sabe? Na verdade, o problema está na mistura dessas drogas, que a falta de fiscalização, né, por ser ilegal, gera substâncias que você nem imaginaria que poderiam estar ali. Por exemplo, tem maconha com vidro, tem maconha com tudo. Tipo, e não só a maconha, né? Todas as drogas, elas são adulteradas ali e isso acaba afetando a qualidade do produto. A substância pura, muitas vezes ela não faz tão mal quanto a substância misturada com outras coisas, que é o que costuma acontecer. Agora eu vou passar a falar para a Gabi, porque eu acho que eu já falei demais. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Na verdade, eu queria ressaltar algumas coisas que o Ricardo disse. Eu acho extremamente importante, né, ressaltando o que ele disse, essa questão de controle de qualidade. Sabe, eu acho que não tem como a gente ter um controle de quem usa, quando usa, quanto usa, se a gente não legalizar. Até porque quando a gente vai comprar um cigarro, lá na caixinha desse cigarro, ele vem mostrando a foto do que ele causa, uma foto de uma pessoa até doente. Então, assim, como que a gente vai passar esse conhecimento para a população de uma coisa que é proibida? Então, eu acho que quando a gente fala de legalização, a gente não está incentivando as pessoas a fazer uso. Até porque uma pessoa que antes não usava, ela não vai usar só porque foi legalizado. Se ela quiser usar, ela vai usar estando legalizado ou não. Então,
esse assunto sobre a legalização da maconha, ele vai muito além de influenciar ou não, mas ele vai em uma questão de política pública mesmo. Eu fiz uma pesquisa e as pessoas detidas com drogas, às vezes elas são enquadradas como traficantes. E assim, na falta de um critério objetivo de definição, quem faz o enquadramento no geral é o delegado, e no qual muitas vezes acata o depoimento dos policiais como prova irrefutável. Então, teve até um levantamento que a agência pública mostrou que nos processos referentes às apreensões de 10 gramas de maconha, cocaína e crack, em 83,7% dos casos, as únicas testemunhas ouvidas foram os próprios policiais. Então, nessas circunstâncias, houveram 59% de condenação contra 44% que houve testemunhas civis. Então, assim, o Brasil hoje, ele enfrenta um problema carcerário muito grande, muito grande. E esse problema, não é só isso. Eu acho que também vem muito do preconceito, sabe? Eu também pesquisei um levantamento feito pela agência pública que analisou que 4.000 sentenças de tráfico em São Paulo mostrou que as pessoas negras são mais condenadas por tráfico do que brancos, mesmo quando portam menores quantidades de droga. Essa pesquisa chama Prisão Provisória e Lei de Drogas, do Núcleo de Estudo da Violência da USP. E eles também reforçaram que o perfil dos presos por tráfico é de homens e jovens entre 18 e 29 anos, pardos e negros, com escolaridade até primeiro grau completo e sem antecedentes criminais. Então, assim, é muito importante a gente ter a consciência de que a maconha, ela também tem os fatores positivos dela. Ela pode ser usada em cosméticos, ela é uma fonte de combustível, ela é matéria-prima renovável, ela é uma planta que você planta e cresce rápido e ela não danifica o solo. Ela é rica em ômega 3, 6, 9, vitamina A, B, C, D e E. E assim, eu acho que a gente tem outras coisas para preocupar. E eu também fiz uma pesquisa e ela também ajuda em várias outras doenças. Tem um relatório que foi a Academia Nacional de Ciências sobre dor crônica. Eles estudaram sobre isso e a maconha ela pode ser, sim, um tratamento eficaz para a dor crônica. Esse mesmo relatório afirma que há evidências igualmente fortes de que a maconha pode ajudar com espasmos musculares relacionados à esclerose múltipla. Outros tipos de espasmos musculares também respondem ao tratamento. Também, igual o nosso colega falou, ele melhora a capacidade pulmonar. Então, assim, tem lugares que já legalizou a maconha, como o Uruguai e o Canadá. E, na minha opinião, legalizar a maconha é tirar das mãos do traficante e colocar nas mãos do Estado. Eu assisti um vídeo esses dias que lá nos Estados Unidos, uma vez, eles tinham proibido o uso de álcool. E aí, os alambiques clandestinos começaram a produzir esse álcool. Então, a qualidade desse produto, ela caiu muito. Igual o Ricardo falou, tem maconhas que eles colocam até vidro. Então, assim, mesmo que passando pela mão dos estados, os usuários eles vão pagar impostos sobre isso, mas tem o controle de qualidade também, entendeu? Então, na minha opinião, por isso que é muito importante a legalização. Gabriela, você encerrou? Pessoal, Sim. vocês têm mais 2 minutinhos aí. Vocês querem falar em 2 minutinhos ou posso passar a palavra para outro grupo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Fred colocou uma dúvida no chat. Eu respondi no chat mesmo. Mas ele havia dito que o sistema de saúde, né, paga as contas pelas escolhas do indivíduo. Mas eu queria só colocar aqui que essa é a obrigação do sistema de saúde, é pagar as contas, né? O Sistema Único de Saúde, ele deve prestar assistência às pessoas, entendeu? Isso é justamente o sentido dele, independente das escolhas. A saúde, ela não pode discriminar quem merece ou quem não merece tratamento. E usuários também pagam impostos. Todos nós pagamos e todos nós somos livres para fazer o que a gente quiser
assim, dentro da Constituição, né? E, infelizmente, quer dizer, não infelizmente, né? Ainda se drogar ainda não é dessas coisas que tá liberado. Mas isso não faz que essa pessoa não mereça o tratamento. E assim, a droga, ela é liberada de uma forma indireta, porque quem quiser usar, usa. A gente está falando de uma descriminalização. A gente está falando de que pessoas que são apreendidas com uma quantidade pouca de maconha e que isso não vai trazer dano para a gente, para a sociedade, esse usuário ele não tem que ser preso como traficante, sabe? Você tá colocando ele numa cela que lá existem realmente traficantes, pode ser que ele saia de lá querendo vir para a sociedade dessa forma. Pois é. Então, Gabi, assim, só interrompendo rapidinho, Tá. nessa questão do enquadramento, a gente tem a questão do julgamento, entendeu? Ele vai ser levado a juízo. As custas processuais são imensas, sabe? A gente pode fazer esse paralelo também. Um preso custa R$ 1.350 por mês, cara. Eu acho que é uma conta bem alta, né? R$ 1.350 por mês, fora os preços do nosso judiciário, que são altíssimos, 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 para julgar coisas que são ínfimas, sabe? Quantidades pequenas de droga para consumo próprio e que não teriam, assim, nenhuma relevância. Não tinha nem porque o judiciário está perdendo tempo com isso. A gente está atrasando várias outras áreas, estamos deixando de dar andamento em vários outros processos para julgar alguém que estava com 5 gramas de maconha, sabe? Isso é uma bobeira, na minha opinião. Ok, pessoal, tô passando então a palavra para o outro grupo. Vocês têm mais 10 minutinhos para falar. Então, o grupo contra, né? Vocês têm mais 10 minutinhos para falar. Vamos lá. Eu esqueci o nome do meu colega, acho que foi o Ricardo, que ele pediu para a gente falar um pouquinho do viés mais social, buscar essa análise ali mais de um lado social. E eu não sei se foi ele que falou que as escolhas interferem somente na pessoa e a gente tem que ter direito a escolhas e tudo mais. Mas como foi dito pelo meu colega Paulo, muito bem dito, por sinal, no início do trabalho, buscando até aquele viés ali histórico, a gente tem como exemplo, e é real, é bem prático, e que as atitudes que são feitas a um causam danos na sociedade. O que você faz respinga-se em mim. Então, estar ali liberando a maconha, liberando o uso da maconha, faria com que efeitos que eu não desejaria ter passariam a ter. Isso eu, como dono, vamos pôr ali no lado econômico, como dono de empresa, funcionários que estão perdendo a capacidade cognitiva, começando a ter perda no rendimento do trabalho, eu como empresário, como dono de uma empresa, por exemplo, eu passaria dificuldade com isso. Eu teria problemas que as suas atitudes se respingariam na minha vida. Isso é um exemplo, por exemplo, do lado econômico, ali, como você pediu para eu exemplificar. Bom, um segundo ponto que eu achei muito interessante no discurso de vocês foi a parte de impostos, né, que seriam pagos e que alguém assumiu que algumas pessoas, sim, iriam sucumbir às drogas. Com certeza, igual você mesmo falou, todo mundo aqui não é santo, já sabe ou teve amigos que teve experiências com a maconha ou já experimentou e sabe os efeitos dela. Só que a gente tem que pegar esse cenário que a gente também é uma classe média, né? Classe média alta, no qual tais efeitos de dependência não fariam com que a gente, às vezes, arruinasse uma família inteira. Vamos pegar pessoas mais periféricas, né, os favelados ali que moram em favela, né, favelados vem desse termo, morador de favela. Então, as pessoas que moram em favelas ali, no qual tem uma renda já reduzida, no qual não tem tantas condições de vida ali, de saúde, educação, de alimento, de saneamento básico, uma pessoa como essa, no qual ela vai estar dependente química da maconha e qual pode sucumbir e tendenciará a sucumbir muito mais facilmente do que a gente, do que nós, que somos classe média alta, classe média, isso faz com que essas pessoas que já são menosprezadas pela sociedade, já são diminuídas pela sociedade, já sofrem preconceitos, passem a sofrer mais
e passou a ter mais danos ali colaterais. E vamos pôr numa análise bem clara também que a liberação da maconha não faria com que o tráfico acabe, né? Porque, com certeza, no início da liberação da maconha, o valor da maconha não seria o mesmo, não teria a dolinha de 5, não teria a dolinha de 10, não teria o pedaço. E aí, essas coisas, assim, vamos botar os pratos na mesa, não teria nada disso. Não seria dessa forma que seria distribuída a maconha. Então, eu acho que o tráfico não acabaria. As pessoas faveladas que moram em favela iriam continuar utilizando a maconha mais barata, a mais acessível, a mais prática, e isso sim já está do lado de casa, porque a maioria das bocas ficam nas favelas. Então, assim, acho que estaria facilitando apenas o viés dos mais ricos e não dos mais pobres ali a liberação da maconha. Vou passar um pouquinho agora para o Paulo e eu acho que o Agner também quer falar. Deixa o Agner começar falando, porque ele está tentando falar desde o início. Deixa ele começar a falar, depois o Paulo fala, beleza? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, estamos te ouvindo. Tranquilo, graças a Deus. Gente, obrigado, desculpa pela paciência, obrigado pela paciência. Eu tive alguns problemas, mas eu vou ser direto. A maconha, ela contém 450 substâncias. Então, hoje pela manhã, eu tive uma conversa com uma especialista e ela me disse o seguinte, que exige empiricamente testar em laboratório essas questões dessas substâncias, porque o pessoal realmente eles falam do lado bom da maconha. E de uns tempos para cá, essa maconha ela foi modificada 15 vezes, ou seja, é uma coisa mais forte. Inclusive, nós conversamos sobre a Holanda, que é o seguinte, em alguns países também, aqui na América Latina, como na Holanda, parece que o entendimento de liberar, eles entenderiam que se liberar diminuiria. Não, aumentou o consumo da maconha. E, por fim, essa maconha, ela é muito mais perigosa que o cigarro, porque ela é modificada 15 vezes. Esse poder maléfico é muito maior. Então, eu passo a palavra, porque tive pouco tempo para falar, teria muitas outras coisas para falar. Eu agradeço aí e peço desculpas pela paciência, principalmente dos caros colegas e pela professora Tatiane. Eu passo a palavra. Obrigado, gente. Ok? Ok, podem. Vocês têm ainda mais alguns minutinhos, podem continuar. Pode falar, Paulo. Então, dando sequência, enquanto o outro grupo falava, eu fui anotando aqui no computador alguns pontos que eu considerei questionáveis. Então, eu vou ler esses pontos e eu até escrevi algumas perguntas que, assim, são pertinentes. Uhum. O Brandon e o Gustavo, eles apresentaram frases no seguinte sentido. O crime que mais prende é o tráfico de droga. Logo, vamos liberá-lo. Esse pensamento ele é muito nocivo e ele é bem falacioso, porque imagina se a gente substitui o tráfico de drogas por estupro. Então, ficaria: o crime que mais prende é o estupro. Logo, vamos liberar. O crime que mais prende é o aborto. Logo, vamos liberar. O crime que mais prende é o roubo. Logo, vamos liberar. E, dando sequência, o Ricardo, ele aceita que a maconha faz mal para a saúde, mas não apresenta uma solução para esse fato. E ele afirma também que a maconha não mata, etc. E eu escrevi aqui algumas perguntas nesse sentido. E até para a Gabriela também. Seriam elas: quem vai vender a droga? As farmácias? As mesmas que exigem
receita para uma simples dorzinha de cotovelo, a maconha vai ser vendida sem receita, haverá receita, haverá postos de saúde para esse fim, os usuários terão atendimento médico público e serão cadastrados para o recebimento de seu médico, né? E serão cadastrados para a compra também. Como é que vai ser esse processo? E o Brasil passará a produzir a droga? E se houver, de quem? Haverá uma cadeia produtiva para maconha ou haverá importação? E se houver, né, de quem será essa importação? De um cartel colombiano? O consumidor cadastrado e autorizado será obrigado a buscar atendimento especializado para vender a sua dependência? E os casos em que os que ocultarem essa dependência os que ocultarem essa dependência vão buscar o suprimento onde? Tais clientes não restabelecerão fora do mercado oficial uma demanda que vai gerar um novo tipo de tráfico? A liberação não aumentará o consumo? Né? Tem uma relação de causalidade. Onde o dependente de poucos recursos, o pobre, que o João bem mesmo disse, vai arrumar dinheiro para sustentar o seu vício? No crime organizado ou no crime desorganizado? Eu trago aqui mais um fato histórico que o imperador Mao Tse-tung, quando ele queria devastar com seus inimigos, quando ele queria, né, acabar com o povo, ele mandava droga para esse povo. É o famoso red cocaine, né? E ele tinha uma sociedade aprisionada aos vícios. E eu percebo que é isso que o outro grupo está defendendo. A longo prazo, é isso que a gente vai ter. A gente vai ter uma sociedade escrava. E uma sociedade escrava não é uma sociedade livre. Uma sociedade livre é aquela que não causa que os seus vícios não atingem a mim, que não quero isso para mim. Eu não quero, por exemplo, sei lá, a minha liberdade sendo violada por esse fato. E aí eu passo a bola para outro grupo, né? Eu queria responder, Tati, se puder. Eu sou do grupo da defesa. Legalizar. Vocês têm mais 5 minutos agora, tá? Então aí tentem concentrar as respostinhas em 5 minutos. Tá. Na verdade, eu queria perguntar para o Paulo se ele acha que a maconha vai causar tantos danos assim para a sociedade. O que ele me diz do álcool? Que mata 114 vezes mais que a maconha. Que causa muito mais dependência do que a maconha. A maconha, ela é muito mais segura do que o álcool. Isso quer dizer livre de riscos. Então, assim, os distúrbios do alcoolismo, eles envolvem muito mais coisas e por isso algumas pessoas acreditam que a cannabis pode ajudar os pacientes que estão lutando contra alguns distúrbios. Teve uma pesquisa em São Paulo, foi um estudo científico que comparou os efeitos de 7 drogas recreativas nos seres humanos e concluiu que a maconha é a menos mortal delas. O álcool foi considerado a mais mortal, seguido da heroína, da cocaína, do tabaco, da êxtase, da metafetaminas e, finalmente, da maconha. E esses mesmos pesquisadores afirmam que o álcool mata 114 vezes, que ele é 114 vezes mais mortal que a maconha. E para chegar nessa conclusão, eles compararam a dose usualmente consumida de cada droga com a dose considerada fatal. Então, a conclusão foi que os consumidores da maconha ficam normalmente muito mais distantes da dose que seria mortal para eles. Por isso, a maconha foi a única das 7 drogas classificadas, tendo como baixo risco de mortalidade. Em questão da farmácia, eu já trabalhei em farmácia e, assim, eu acredito que quando a gente pensa na legalização da maconha, além de falar sobre o sistema carcerário no Brasil superlotado, a gente está falando, igual eu já falei, sobre um controle. Então, assim, quando uma pessoa ela sofre, por exemplo, de depressão, algo do tipo, igual a Fábio falou, ela passa pelo médico, o médico indica uma medicação, tudo é controlado. Você simplesmente não chega numa farmácia e compra um remédio, por exemplo, um Aldol,
Não é assim que funciona. Existe um controle atrás disso e, assim, a maconha, ela poderia, sim, ter esse controle, e ela teria se fosse legalizada, né? Não é uma coisa assim, na verdade é porque eu tô um pouco nervosa, mas eu acho que a descriminalização, ela abrange muito mais do que você falar em dano na sociedade, porque as pesquisas estão aí para te mostrar que de todas as drogas, a maconha é a que menos causa risco à sociedade. Então, Gabi, assim, a gente... Oi, desculpa, pode falar. Não, desculpa eu, né? Que eu tô te interrompendo. Eu só queria tentar responder algumas das dúvidas que o Paulo elencou. Não vai dar para responder todas, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas, olha, primeiramente eu gostaria de dizer que eu não entendi a analogia com estupro, porque a gente estava falando da questão da gravidade, né? Que uma pessoa ser grave por portar 5 gramas de maconha é muito pouco. Agora, uma pessoa ser presa por estupro já é uma coisa, assim, bem mais grave. E assim, quanto à questão de fazer mal à saúde, cara, como eu já tinha respondido esse argumento, na verdade. Várias coisas fazem mal para a saúde. Todos nós somos escravos de algo, somos escravos de algum vício. Eu sou viciado em computador, você é viciado em Coca-Cola, eu sei lá, entendeu? Mas a solução que você pediu é bem simples. Faz mal para sua saúde? Não use. Não sabe usar? Não use, entendeu? E sobre o aumento do consumo, cara, deixa aumentar, não é o problema. O problema, como o Wagner falou, de ter várias coisas ali dentro, é justamente o da falta de fiscalização. E ainda falando sobre o que o João disse das comunidades, cara, eu acredito, eu vou ser um pouco controverso, talvez destoando do meu grupo, numa legalização preocupada com as questões mais sociais. Eu não tenho a intenção de excluir aqueles que estão nas periferias. Pelo contrário, eu não sei se é exatamente isso que eu deveria dizer, mas eu não acredito que o tráfico deveria ser extinto. Acho que ele deveria ser ressignificado. Eu acho que os traficantes, os aviãozinhos, aqueles que estão lá desde sempre produzindo a droga, eles não devem ser excluídos. A gente não deve passar isso para a mão da farmácia, tipo assim, tome aí, ganha rios de dinheiro com isso e vamos esquecer de todo mundo que está ali na periferia. Cara, maconha gera empregos. Eu trabalho numa periferia, eu trabalho numa casa lotérica que fica dentro do bairro da Cabana do Pai Tomás. E, bom, eu chego lá às 6 horas da manhã e 6 horas da manhã tem gente vigiando a boca. E, assim, são pessoas que são empregadas pelo tráfico. E, cara, se a gente puder trazer isso à luz, tirar essas pessoas da margem, eu não entendo realmente como que isso pode ser maléfico, sabe? E, inclusive, eu vou estar passando aqui para vocês um site, eu acho que ele está fora do ar, mas é um site que eu usava bastante, que a gente também tem que falar sobre a prevenção de riscos, né? Esse site fala mais sobre doces, etc. Mas eu acho importante, ele chama WholeSafe, e ele fala sobre a redução de danos para quem pretende usar uma droga. E eu acho que isso é super importante da gente estar falando aqui, porque, cara, tudo apresenta danos, mas uma droga controlada, se ela for usada com as precauções corretas, se você tiver uma assistência para algo de errado, eu acho que o risco é ínfimo, é muito pequeno e é uma coisa assim, a gente não pode estar privando as pessoas disso e marginalizando as pessoas que consomem. O Brandon tinha falado no começo do depoimento, né? Eu peguei um depoimento de um amigo meu que é usuário de maconha há muito tempo. Ricardo, você tem menos de 1 minuto para terminar sua fala, tá bom? Então pode concluir aí, Gabi. Não, é isso. Então, assim, eu queria falar uma coisa que o Paulo falou. A droga então legaliza, o aborto não legaliza. Não é assim. A gente não está falando de aceitar um estupro, de forma alguma. A gente está falando sobre o nível de risco que a maconha ela traz para a gente, para a sociedade. E, assim, igual o Ricardo falou, o quanto a gente perde tempo esperando o julgamento de pessoas que às vezes estavam com 5 gramas de maconha e assim, tumultuando o sistema. Por uma coisa que não tem necessidade. Exatamente. Então, assim, existem problemas muito maiores, igual eu tô falando. Se vocês estão pensando em questão de saúde, então tem que proibir o álcool também, porque ele causa muito mais droga do que a maconha. Então, assim, a gente está falando no sentido de descriminalizar. A gente não está pensando em incentivo, em nada disso.
A gente está falando que a maconha, ela é um grãozinho de areia no meio de um deserto de problemas e que existem problemas muito maiores para serem resolvidos e que, às vezes, um usuário que foi pego com 5 gramas de maconha está esperando um julgamento e, igual o Ricardo falou, um estuprador está solto. Bom, então assim, passo agora. Gabi, desculpa a te interromper. Sem problema. Mas eu passo a palavra para outro grupo para eles finalizarem e depois, né, eu vou debatendo aqui com vocês, aí vocês podem continuar aí, tá? Então, grupo 5 minutos, tá bom? Vamos lá, Paulo. Vamos tentar ser mais massivo e mais conclusivo nesse finalzinho para te acabar mais rápido e caso a gente queira discutir alguma coisa depois, a gente discute. Bom, primeira coisa que eu queria elencar se a gente pegar o tráfico de drogas e liberar algo que é ilícito no país, eu acho que a gente não consegue estar fazendo isso. Eu acho que foi o Ricardo que falou. Simplesmente pegar o pessoal que está traficando, que está cometendo crime e falar que isso não é crime e vamos recolocar eles na sociedade. Não, eles estão praticando um crime e isso é um crime. Primeiro ponto. Segundo ponto, o aviãozinho, o menino que está ali na boca, que está segurando, o fogueteiro e etc., são meninos normalmente com 8, 10, 12, 14 anos de idade. Porque essas pessoas não são presas e eles, desde cedo, são colocados no tráfico de drogas para segurar, para ser o aviãozinho, para ser o fogueteiro, justamente porque ele não vai ser punido pela sociedade. Ele vai simplesmente fazer uma medida educativa, participar de alguma gincana numa escola e voltar para casa. Então, essas pessoas elas não vão ter emprego, elas não vão ser educadas pelo tráfico de drogas e muito menos colocadas na sociedade através dessa forma. Vamos lá, segundo ponto que eu acho que a gente tem que analisar é a questão do álcool, que a minha colega ela fez um link da droga com o álcool. Bom, já que a gente vai puxar para esse viés, se a gente se deparasse numa sociedade em que não tinha um álcool e você apresentasse a droga, álcool, para a sociedade e já tivesse uma perspectiva futura do que essa droga causaria, que é o tanto de assassinato, o tanto de problema que o álcool gera na sociedade. Bom, a gente já tem um exemplo de uma droga parecida, que gera vício, que tem problemas na sociedade já, que está elencada com vários outros problemas da sociedade, como tráfico e marginalização ali do negro e etc., igual vocês mesmos falaram, e é muito real. Como que a gente, já tendo essa perspectiva do álcool, a gente simplesmente fala, o álcool, a maconha mata menos, então pode, porque o álcool matou muito mais. A gente não tinha essa perspectiva do álcool quando o álcool foi liberado. E o que o álcool gera hoje, a dependência do álcool hoje, é através de um tempo em que a sociedade começou a utilizar isso. Não simplesmente aconteceu, começou a morrer gente, começou a ter dependência. Não, foi um processo de anos para isso estar ocorrendo e está essa catástrofe que é agora com o álcool. Então a gente não pode simplesmente falar que a maconha não vai fazer isso, porque a gente não tem a perspectiva futura de que seria isso no Brasil. E ainda assim comparar com países muito mais desenvolvidos que nós, com muito menos periferia, com muito menos problemas sociais e educacionais. Então acho que a gente não pode fazer essa ligação. Vai lá, Paulo. Então, eu vou voltar na frase lá que eu troquei por quando eu falo de estupro, eu quis realmente provocar essa indignação em vocês, porque essa frase, mais uma vez, ela é muito nociva. Eu vou ler ela de novo. O crime que mais prende é o tráfico de drogas. Logo, vamos liberá-lo. O crime que mais prende são os usuários de droga. Logo, vamos liberá-lo. Eu não consigo estabelecer uma relação de causalidade aqui de forma alguma. Se o crime que mais prende, se os usuários de drogas são as pessoas que mais são presas, logo a gente tem que prender mais. Não é um problema em quem prende, é um problema em quem está sendo preso. A gente tem que colocar mais rigor na lei. A gente tem que estabelecer um ordenamento jurídico que puna... Alterar a lei, né, Paulo? Que puna essas pessoas de forma que amanhã elas não venham a cometer isso de novo. Né? E a Gabriela, ela me perguntou, ela fez o seguinte questionamento. A respeito do álcool. O álcool ele é tão nocivo ou mais do que a maconha, então por que ele é liberado? E esse pensamento, mais uma vez, ele é nocivo. Por quê? Vamos pôr, então, que amanhã a gente libera a maconha.
Aí vai vir uma outra Gabriela, vai me perguntar o seguinte: olha, a maconha, ela também é nociva. E a cocaína também é. Então, por que a gente não libera ela? Mas, olha, a cocaína, ela é nociva e o crack também é. Então, por que a gente não libera ele? Gente, a gente tem que olhar para o futuro e pensar qual que é a sociedade que a gente quer. Eu não quero meu irmão de 5 anos andando, andando de madrugada rodeado de zumbi. Entende? Então, esse pensamento ele é nocivo por isso. Hoje, a gente está falando de álcool e maconha. Tá, pode ser que a gente consiga tolerar isso na sociedade, mas amanhã a gente pode estar falando de cocaína e crack. Eu não quero estar falando disso amanhã. E eu percebo que vocês estão tentando usar o princípio da adequação social, né? Ou seja, é um crime que todo mundo pratica, todo mundo tem um amigo, todo mundo tem um parente que fuma maconha e leva uma vida lá good vibes. Gente, pelo amor de Deus, velho. A gente está falando de droga, a gente está falando de uma coisa que é nociva para a saúde, que tira a pessoa do seu estado psíquico comum, que pode fazer mal para mim e pro meu amigo. Né? Não quer dizer então, que o negócio todo vai simplesmente fazer... mais um ponto. Peraí, Paulo, eu só vou te interromper aqui, porque a gente está encerrando aqui os momentos. Okay. Mas calma, que a gente ainda vai discutir. A gente ainda pode discutir por uns 20 minutos aí. Antes, eu queria passar a palavra para Camila. A Camila, ela levantou a mão e eu não sei se ela levantou sem querer ou se ela... Foi de propósito mesmo. Então vai lá, Camila, pode fazer essa pergunta. Eu tô com algumas observações para fazer. Beleza, ótimo. Rapidinho, eu só vou pedir para a Jaqueline tirar o áudio dela. Eu vou tirar de todo mundo aqui. E aí pode falando que eu vou tirando aqui, depois a gente vai autorizando de novo. Não, é porque a Jaqueline tá no mesmo cômodo que eu, aí como ela aí tava dando eco. Fica dando eco, tudo bem, vamos lá. Mas eu queria levantar alguns pontos que no final do debate os colegas até levantaram essa questão, a própria Gabriela, inclusive, levantou muito ela, mas eu acho que essa questão foi levantada muito tardiamente no debate sobre a questão da nocividade. Que a maconha, de fato, ela não é muito nociva quando ela, de fato, pode causar problemas cognitivos e de memórias, mas em pessoas menores de 25 anos, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Para a maioria das pessoas, de fato, a maconha é essencialmente inofensiva e eu acho que a Gabriela, ela trouxe esse ponto, só que ela demorou demais para trazer ele. Ela deveria ter levantado ele logo no começo do debate. Uma coisa que me chamou a atenção é que os dois grupos, eles não entraram na questão, eles entraram muito superficialmente na questão da nocividade da maconha comparado ao bem jurídico. Qual que é o bem jurídico atingido pelo tráfico de drogas? É a saúde pública. E eles não entraram na questão da taxatividade das leis de drogas, de o que são as drogas. E as drogas, elas são legalmente definidas como o que é entendido para o caráter essencial dela é a nocividade à saúde da substância tóxica, o entorpecente e o potencial para causar dependência. A gente tem no mercado remédios que são baseados em substâncias muito mais nocivas, como as anfetaminas, como é o caso do Adderall. E a gente tem que os grupos, eles só foram levantar isso no final do debate. E outra coisa que foi levantada só no final é a questão da história, de como as drogas foram criminalizadas. A heroína, ela era vendida como medicamento. Uhum. E nenhum dos grupos levantou essa questão logo no começo. Então, assim, eu acho que os dois grupos foram bem, mas eu acho que eles poderiam ter levantado melhor essa questão. E aí, pessoal, alguém quer se defender aí das considerações feitas pela Camila? Olha, fica difícil, né, a defesa depois disso aí, mas tudo bem. Eu acho que, assim, no conceito de debate, a gente acaba se atentando ao que o outro fala, né, e tentando responder aquilo e contra-argumentar. Então, questões que não foram levantadas, a gente acaba não respondendo e não trazendo novas questões para o debate, para não alongar tanto, assim. Então, talvez por isso a gente não tenha falado de tudo que mas não a gente poderia que não ter falado. Que não tem que estar na parte escrita, exatamente. né?
não significa que não pode. Eu, inclusive, vou levar em consideração as observações para a parte escrita. Mas, Inclusive, realmente, algumas coisas a gente deixa passar e deixa de falar. Mas acho que pela dinâmica da atividade também, né? Sim, inclusive, para vocês colocarem na parte escrita, uma coisa que o grupo que estava contra a legalização deixou de falar é que a proibição do álcool, por mais que ela não tenha sido completamente efetiva, ela reduziu o consumo de álcool. Isso era um argumento muito bom que o grupo que estava argumentando contra poderia levantar. Não, realmente, as pessoas não pararam de consumir álcool, mas o consumo de álcool diminuiu de 30% a 50% por causa da proibição. E eles não bateram nesse ponto. E uma observação que eu coloco para vocês acrescentarem aí na parte escrita é que existem vários tipos de droga. A gente tem as drogas que elas deixam a pessoa mais eufórica, como é o caso do êxtase. A gente tem as drogas que deixam as pessoas mais entorpecidas, como a maconha. E a gente tem as drogas que elas são realmente mais nocivas, que são as drogas personalizadoras. E mas aí, eu acho Camila, que na verdade, o tema deles era exclusivamente da maconha, né? Então, acho que eles não entraram nas drogas de uma maneira geral, né? Eu acho que o que a Camila está querendo que a gente busque é, assim, igual, a gente pesquisa e traz o material que a gente acha conveniente e pertinente. Óbvio, primeira coisa que eu vi ali que a gente realmente não colocou foi aquela primeira parte que ela disse, no qual a gente não trouxe a questão na lei, o que estava na lei, o que fala a lei a respeito. A gente não entrou muito nesse sentido. Isso realmente eu concordo. Agora, igual essa crítica sobre o álcool, sobre não ter falado sobre que o álcool faz isso, faz aquilo, a gente nem deveria nem ter entrado muito no viés do álcool, porque não é um assunto. E, além disso, isso é um conhecimento particular seu. No caso, isso você tem como bagagem e não é porque você tem como bagagem que eu deveria ter trago. É só me defendendo, entendeu? Em relação ao que você disse. Porque essas coisas, obviamente são interessantes para o debate. Obviamente, elas trazem enriquecimento. Mas não necessariamente é uma crítica que a gente deixou que a gente não fez. Foi algo que a gente não... Entendeu? A gente não fez, a gente não está errado de não ter falado isso. Foram escolhas, né? Vocês escolheram, um debate, né? O debate ele é um anexo de informações. É só o que a gente quis colocar como informação. Isso não é uma falha. E assim, o álcool, mesmo que o assunto principal é a maconha, mas assim, o que a gente trouxe foram pesquisas. E pesquisas são importantes para a gente debater. Entendeu? Assim como o Paulo trouxe sobre o estupro. Vocês trouxeram coisas a respeito do tema de vocês e nós trouxemos sobre o nosso, entendeu? Se a gente, por exemplo, se a gente não pudesse falar sobre o álcool, vocês também não poderiam falar sobre o estupro. O que nós queremos trazer é um anexo de informações, de formas de pensar para a gente chegar num consenso. É um consenso que talvez a gente não vai chegar nunca, né? Exatamente. Exatamente. Bem breve, que eu acho que faltou na nossa discussão. Na nossa Constituição tem um artigo 227, parágrafo 3º, inciso 7º, que ele é bem expresso a proibição da maconha. E, diante disso, a gente tem um ordenamento jurídico que ele é extremamente legalista, né? Ou seja, ele se apega ao direito positivo, deixando de lado o direito natural, baseado nos costumes, etc. Então, de princípio, essa discussão ela já é inválida, porque essa discussão que ele deveria estar fazendo é o Congresso, talvez o Supremo Tribunal Federal, que inclusive tentou abrir uma votação em 2015, acho que o Barroso pediu vistas, e daí ele parou. 3 ministros votaram a favor, inclusive, e com fundamentações diversas, etc. E aí um dos ministros pediu vistas e por aí ficou. Mas eu já particularmente não considero isso uma pauta para o Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que isso deveria ser cunhado no Congresso Nacional, né? Senado e Câmara dos Deputados. Mas aí segue. Bom, eu quero fazer algumas observações aqui, aproveitando que a gente ainda tem alguns minutinhos. Só algumas questões aqui para incrementar mesmo na discussão, tá? Primeiro, eu queria falar que eu coloquei no início da aula, quando vocês começaram a falar alguma coisa, o Grupo a Favor começou a falar alguma coisa, eu coloquei o link de um livro do professor Marcelo, que vai ser professor de vocês, ele é promotor de justiça,
e vai ser professor de vocês na prática criminal, lá no SAJ. Ele tem um livro que fala o seguinte: no Brasil só é preso quem quer. E ele faz um levantamento, uma pesquisa, e no final, acho que ele pega lá todos os crimes relativos ao tráfico de drogas. Vamos supor, 100, eu não sei exatamente, mas vamos supor, 100 casos. E ele chega à seguinte conclusão, que a cada 100 casos relacionados a drogas de uma maneira geral, tá? Enfim, pessoas que são pegas com uma quantidade ínfima, até pessoas realmente ativas no tráfico. No caso, quem vai presa a cada 100 pessoas é uma pessoa, né? E essa pessoa que vai presa de fato, ela é normalmente pobre e negra, né? Então a gente realmente tem um problema aí nessa discussão toda, que a gente tem uma divisão de classes muito evidenciadas, né, aqui no Brasil, que a legislação ela não acoberta todo mundo da mesma forma. Então, para o grupo, a minha pergunta para o grupo que é a favor, né? Pergunta, na verdade, eu vou fazer uma vez só, porque vocês reflitam sobre o assunto, tá? E a gente continua a discussão. O grupo que era a favor, será que realmente o tráfico ele vai acabar? As pessoas que realmente se beneficiam com o tráfico, que contrata lá aquele menor, o aviãozinho, como o Ricardo ou o Paulo, não lembro quem falou, que fica lá na boca da favela, ele não vai continuar sendo contratado, mesmo com a descriminalização? O que eu quero dizer? Se ao mesmo tempo a gente tem se a gente tem... Eu não consigo não rir, porque o meu filho ele entrou aqui dormindo, correndo com meu marido no colo, e para ele não atrapalhar, e eu não consegui não rir. Desculpa, vamos lá. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, será que o contrabando ele não vai continuar sendo o quê? A maconha que será vendida, seja nas farmácias, onde for vendida, ela vai ser tributada, ela vai ter um valor de tributo alto, então a qualidade que talvez seja melhor, digamos assim, ela também vai ter um valor agregado maior. Quem são as pessoas que de fato consomem a maconha, que com certeza não seriam para fins medicinais, muito mais para sustentação de vício mesmo, ou não só o pobre, mas o rico também, ele não vai continuar buscando nas bocas, né, assim, um preço bem mais razoável da maconha? Enfim, será que realmente... Eu nunca vi o Estado ganhar da iniciativa privada. Bom, não sei. Eu não sei, sabe por quê, Paulo? A gente também vive um momento em que o nosso liberalismo econômico é um liberalismo muito corporativista, tá? Então, a gente tem assim, um ideal de que a gente é livre, que a gente é liberal, a gente acha que a gente está vivendo um liberalismo econômico, mas, na realidade, as grandes empresas que ganham no nosso estado são as empresas que estão associadas ao governo de alguma forma. Pensem nisso, né? Assim, essas grandes empresas, tipo JBL, Odebrecht, enfim, essas grandes empresas, elas sempre vão ganhar licitações, elas sempre vão ganhar. Então, assim, é uma livre iniciativa, mas que no nosso estado, o liberalismo econômico, não só no nosso estado, né? Mas o nosso liberalismo, o modelo liberal que a gente vive hoje, ele é um liberal às avessas, porque na verdade é um liberal corporativista pra caramba, né? Só os ricaços, os milionários que conseguem continuar ricaços e milionários. A gente tem o pequeno empresário, que coitado, né? Ele continua pagando... Gente, ser empresário no Brasil é muito difícil, né? Mas enfim, isso aí já é outra discussão. Então, será que o contrabando realmente iria parar, né? Porque ele continua, né, atingindo a classe mais baixa, aquelas pessoas que não teriam condições de comprar ali na farmácia, né? Ela continua adquirindo mais barato. Ou mesmo a pessoa rica também que quer continuar consumindo algo mais barato. Aí vocês podem falar, mas a qualidade talvez seja melhor e tal. Beleza, não sei, né, se isso faria diferença. Em contrapartida, né? Em contrapartida, não. E aí, fazendo uma referência a um argumento que o outro grupo levantou também, será que nós estamos preparados para fazer esse tipo de legalização?
Será que a gente tem, de fato, uma fiscalização que funciona no que já deve ser fiscalizado? Será que a gente vai conseguir ainda fiscalizar a venda, qualidade, se a venda está sendo feita para quem realmente tem que consumir, enfim. Será que a gente tem essa estrutura? Como que seria essa fiscalização, né? Não sei. E a outra pergunta, deixa eu pensar, então eu tinha anotado aqui para a Gabi mesmo. Eu falei, será que essa pessoa, esse usuário, ele é de fato preso aqui no Brasil? Não sei. Pode ser, e eu concordo com o argumento do grupo que, independente dele ser preso ou não, ele vai sofrer um processo judicial, vai ter um gasto do judiciário muito grande, né? Eu vou ter aí um juiz envolvido, né? Delegados, agentes, Ministério Público, todo mundo trabalhando para falar assim, beleza, vamos fazer um TAC aqui, você vai pagar R$300 em cesta básica para alguma instituição, né? Isso se o cara for considerado um mero usuário, né? Obviamente, se tiver bons antecedentes, aquela coisa toda. Mas, e outra coisa que eu ia falar com o Wagner, do grupo contrário também. Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, vocês sabiam que na Holanda funciona, vocês pegam um cardápio, você chega nos cafés, né, da Holanda. Primeiro que a maconha ela não é vendida em estabelecimentos que têm consumo de álcool, né? É liberado a maconha, mas você só pode fumar dentro dos cafés, não pode ser nas vias públicas, né? Igual alguém falou assim, mas será que meu irmão de 5 anos, quando ele crescer, vai ter que conviver com zumbis e tal? Aí, por exemplo, a estratégia da Holanda é essa. Então, as pessoas que querem fumar maconha, elas entram em cafeterias, fumam maconha, ok? Lá não são vendidas bebidas alcoólicas para não ter nenhum tipo de interação. E você escolhe a qualidade num cardápio mesmo, né? Então, você recebe um cardápio. Eu tô falando isso porque eu já fui na Holanda e eu achei isso muito interessante, assim. Porque realmente é uma cultura muito diferente, né? Você senta na mesa e tem um cardápio. E aí, dentro do cardápio tem um monte de coisa, tem inclusive as maconhas a serem consumidas ali. E aí tem maconha mais barata até as mais caras, né? A skunk, sei lá o que das contas, que é a pureza. Então, ainda teria isso. A gente não tá falando só de droga impura ou pura, né? Na verdade, é alguém que falou que teria aí 15 tipos de... Acho que foi o Wagner mesmo, né? Que falou aí de uma evolução, sei lá, modificação. Na verdade, ela é modificada, né? Vai depender da quantidade ali que está sendo usada. Então, assim, para o grupo também que é contra, será que não teria um meio termo dessa legalização, né? Será que... Porque a gente já tem uma lei de tráfico de drogas, uma pena, né? Que é diferente do mero usuário. A gente já tem essas diferenças. O cara que é pego usando drogas, obviamente, não vai sofrer as mesmas, né, agressões aí, a mesma coerção do Poder Judiciário. No entanto, né, será que a gente não poderia flexibilizar isso de alguma forma? Não sei. Como o caso, né, como na Holanda, esse consumo, como que poderia ser feito, né, em outros países que já legalizaram? Enfim, são essas questões. Não sei se vocês querem responder, mas é mais para provocar uma reflexão mesmo, tanto no grupo a favor quanto no grupo contrário. É difícil a gente ter nosso posicionamento, é uma coisa ainda muito difícil da gente se posicionar, porque parece que a gente está falando alguma coisa. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas alguém de vocês, por exemplo, é contra e está no grupo a favor? Ou é a favor e está no grupo contrário? O João, o Paulo? Eu também. Cláudio, interessante. O Wagner também? Essa palavra aqui. Que interessante, né? Porque realmente é um tema que eu, particularmente, eu vou e volto várias vezes. Eu não tenho ainda um posicionamento bem definido. É meio confuso isso, porque... Pode falar, Wagner, pode falar aí. Na verdade, eu assim, queria muito ser do grupo contrário. Acho que, assim, a minha vida eu passei sendo do grupo contrário, né? Então, para mim seria muito mais simples. E está sendo bem legal a experiência, inclusive.
O Fred, ele entra na aula só para me fazer rir, ele provoca. Olha lá. Ele já sabe que eu vou olhar para ele e vou começar a rir. Desculpa, Paulo, pode continuar. Não, tranquilo. Mas aí eu gostaria de fazer um ponto nesse, assim, você perguntou, será que não tem como ponderar, assim, ter mais não ter, assim? Primeiro que eu não posso desmentir aqui nossa tese, né? Acho que foi bem fundamentada. E segundo que eu acho o seguinte, a lei, ela já faz essa ponderação. O cara que ele é pego como usuário de drogas, ele fica o quê? Uma noite. E o traficante fica quanto tempo? Então, assim, esse meio termo, ele já existe. Não tem que, Paulo, assim... só fazer uma observação, que você falou uma coisa interessante, e eu lembrei de um professor meu, que eu tive aula aí na PUC. No segundo período a gente tinha, né, direito penal, e ele foi meu professor de direito penal 1. O Paulo José, ele até faleceu, não sei se vocês chegaram a pegar, acho que não, já tem alguns anos, ele faleceu num acidente de carro, a família toda. E a gente ficou muito triste, porque ele era uma pessoa muito maravilhosa, um professor muito maravilhoso. Mas enfim, quando eu estava no segundo período da PUC, ele contou uma história que na época eu fiquei muito impressionada. Alunos, né, de uma faculdade tinham saído da faculdade e o cara que sempre pegava carona com o outro falou assim: cara, eu posso pegar carona com... a gente pode dar carona pro ciclano, pro terceiro hoje? Ah, beleza, pode. E aí, nesse dia, eles pararam numa blitz e aí revistaram os 3 e esse terceiro, ele tava com uma quantidade significativa de maconha e com uma balança de precisão. O que aconteceu? Essas pessoas foram presas, né? Passaram uma noite na cadeia, igual você tá falando, uma noite. E essa noite, esse rapazinho, né, o motorista, ele tinha sido estuprado e morto. Né? Então, assim, ao mesmo tempo... Olha que delicado que você tá falando, né? Essa uma noite, né, do usuário, o que pode acontecer numa noite também dentro das cadeias, né? Não sei, é só um caso mesmo para refletir. Sim, mas achei pertinente essa linha de raciocínio, mas a gente tem que lembrar que ainda assim usar droga no Brasil é um crime, né? Então essa uma noite que ele passou foi uma noite pouca, mas foi uma noite necessária. Porque ele estava, de fato, cometendo ali uma Na verdade, não. Na verdade, era o motorista, né? O terceiro que estava com droga na mochila. O motorista, ele só deu carona. Mas deixa a gente saber, né? Assim, é difícil também. Como que a polícia ia saber quem que estava envolvido e quem que não estava envolvido, né? Mas vamos lá. Sim. Ô, Wagner, acho que você tem alguma coisa para considerar a esse respeito aí? Com a parte de falar sobre os outros países, etc.? Claro, sim. Eu queria comentar com relação a que o professor falou da Holanda. Lá o sistema é bem diferente do Brasil. A pessoa, quando é pega com drogas, ela é direcionada a um sistema totalmente diferente, que terapeutas na área de saúde. E não é levado ao cárcere, e não é, digamos, espancado, como é aqui no Brasil. E sobre o livro do Marcelo Cunha, o promotor, eu tive aula com ele, um livro muito interessante, Preso Quem Quer, e eu fiquei totalmente assim, de queixo caído. Por ser um promotor, ele abriu o verbo no livro, sabe? Ele falou abertamente, inclusive eu até indaguei e perguntei se teria um segundo volume. Ele falou que encerraria por ali. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro sobre a PCQ é muito interessante. É o que o professor falou, pobres, negros e por aí vai. E outra coisa também que eu lembrei aqui, quando os Estados Unidos eles declararam guerra às drogas, de uma forma dura, eles perderam. Na Europa é bem diferente. Às vezes não, o Estado, para tirar essa pessoa, às vezes ele até fornece a droga. E só mais uma coisinha, a polícia, não vou
Enfim, a polícia militar, quando é ostensiva, quando ela pega o indivíduo com 2, 3 gramas é muita droga. Então, vai todo mundo, realmente vai todos vão ser conduzidos à delegacia e assinar um termo circunstanciado. E assim na Europa não é feito. Essas seriam algumas considerações. E é interessante o tema, que é um tema que tem debate para muito tempo. E estou impressionado aí também com o alto nível aí do pessoal contra e a favor. Pessoal, então, assim, infelizmente, eu vou ter que interromper, porque eu sei que vocês têm outra aula e eu também tenho que dar uma outra aula agora, para o segundo período. Então, assim, fica da mesma forma que ficou com os outros grupos, né? A gente pode continuar mandando os links interessantes no grupo, alguma observação que vocês quiserem, né, continuar. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, tá bom? Porque senão eu também deixo os meninos lá esperando e eles ficam achando que eu não vou entrar, tá bom? Tá bom. Um beijo, foi ótimo a Beijo, discussão, tá? Fiz várias considerações, depois eu mando para vocês também, tá bom? Um beijo Tá bom, pra vocês, obrigada. tchau, tchau, Obrigado. até. Boa noite. Tchau.